Então, gostaria de cumprimentar todos os alunos da disciplina, né, História da Educação. Meu nome é Luciano Andreata Carvalho da Costa, eu sou professor permanente do PPGED e em função da minha formação em engenharia civil, em matemática e a minha atuação acadêmica na área da tecnologia, eu fui inserido, então, no planejamento dessa disciplina para discutir questões ligadas à história da tecnologia. Então, inovando um pouco o nosso processo, né? Como a gente não vai ter um encontro síncrono agora à noite, eu estou gravando esse vídeo, e a partir dos tópicos que eu vou elencar nesse vídeo, a gente vai, então, discutir no fórum de discussão do Moodle, da disciplina, aspectos relacionados com o que nós vamos tratar aqui. Então, a primeira coisa é entender, do ponto de vista histórico, né, o impacto que a tecnologia teve na sociedade e, em última instância, ou em primeira instância, na educação. Então, a gente, talvez o episódio recente que mais impactou e que impacta até hoje na educação foi a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, né, no século XIX, como consequência em grande medida, dos ideais que foram propanados e foram digamos assim, consensuados pela nova sociedade que surgia a partir do que se estabeleceu na Revolução Francesa. Então, a Revolução Industrial, ela transformou toda a maneira como se produziram e se produzem os bens, né? E isso impactou diretamente na educação. Então, toda esse formato de sala de aula que nós temos hoje, os alunos enfileiradinhos lá assistindo ao professor, se baseiam num princípio lá de educação em massa, né, que era necessário em muitos aspectos na Revolução Industrial, porque se transformou o processo de produção e esse conhecimento técnico sobre essa nova forma de produção precisava chegar numa grande massa de trabalhadores, e isso precisava ser feito de uma maneira rápida, né? Então, esse modelo de escola que nós temos e que, em alguns lugares, permanece ipsis litteris do que era naquela época, é resultado desse modelo, né? Dessa necessidade que surgia naquela época. Então, é importante que a gente tenha essa concepção e que pense que o mundo de lá para cá mudou muito, né? Se fala até na quarta revolução industrial, e a gente observa que as transformações que são necessárias na educação, elas não acontecem, né? Então, a gente passou por uma série de transformações que modificaram o modo de viver nosso nas diferentes dimensões da vida, né? Na escola, na saúde, no lazer, né? Na família, nas amizades. Então, foi uma grande mudança que aconteceu. A eletrônica já trouxe uma mudança na concepção, digamos, mecânica que se tinha da indústria. A eletrônica trouxe possibilidades que ajudaram a modificar em grande parte o que já acontecia, a questão da geração de energia, a questão das comunicações, a questão da logística, interferiu também muito em cada uma dessas revoluções. Eu não quero esmiuçar aqui o que foi cada revolução, mas quero mostrar que já houve uma grande mudança da primeira até a quarta, e nós continuamos em muitas situações, em muitos exemplos, seguindo a mesma concepção de educação que se tinha naquela época, onde se tinha claramente uma perspectiva epistemológica de caráter empirista, né, baseada na transmissão de informações, baseada essencialmente na experiência, e sem levar em consideração os processos de interação. Eu acho que esse enfoque que eu queria dar, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria discutir com vocês, seria o primeiro tópico, assim, lá para o nosso fórum de discussão, é esse ponto, é o ponto relacionado com a Revolução Industrial, lá que aconteceu naquela época, e de que maneira que isso ainda permanece até hoje, né, com esse mesmo paradigma. Seria a primeira questão. Depois a gente teria que discutir também a tecnologia em si, né? Isso que a gente fala tanto, né? Hoje, o computador, a câmera de vídeo acoplada ao computador, o celular, né?
todas as possibilidades que surgem, né, a partir das tecnologias disponíveis, né, e de que forma que isso tem impactado na educação, né? A gente tem uma trajetória grande de educação por tecnologias no Brasil, né? Nós temos uma tradição, começou com educação pelo correio, depois tinha o Instituto Universal, que oferecia cursos por correspondência, né? Depois nós tivemos a Universidade Aberta de Brasília, lá na década de 60, 70, e a gente começou a criar, né, criar instituições que davam conta dessa educação mediada por tecnologia. Depois veio a Universidade Aberta do Brasil, que criou toda uma estrutura e um conceito de educação à distância baseado nos polos, baseada nas avaliações presenciais, né, baseada em videoconferência, em atividades assíncronas, assim como essa que nós vamos fazer hoje. Então, teve toda uma trajetória da educação a partir dessas evoluções tecnológicas que aconteceram, especialmente no final do século XX, início do século XXI. Então, eu queria também que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, eu queria que a gente discutisse essa questão. E depois, né, por fim, né, eu acho que um terceiro aspecto que eu tenho me debruçado bastante ultimamente é essa perspectiva crítica, né, sobre a tecnologia, do ponto de vista de analisar que impacto que ela tem trazido do ponto de vista do desenvolvimento humano, né, porque se nós formos levar em conta o porquê da tecnologia, né, eu tenho um grande parceiro da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Base, que fala sempre no o que, por quê e para quem, né? Então, a tecnologia teria que saber, primeiro, o que, né? O que eu vou fazer, depois, por que eu vou fazer aquilo, e depois, para quem que eu vou fazer aquilo, aquele desenvolvimento tecnológico. Então, na verdade, a gente deveria levar em conta sempre o impacto da tecnologia. Isso quem está dizendo não sou eu, quem disse isso foi o Klaus Schwab, o grande líder do Fórum Econômico Mundial, que é um encontro das economias mais desenvolvidas do mundo, em que se discutem os rumos das economias e que passa, evidentemente, pela questão da tecnologia. Então, não é questão de posicionamento ideológico de um lado ou de outro, essa questão de se analisar qual o impacto da tecnologia. Então, existem autores como o De Masi, Domenico De Masi, sociólogo italiano, que traz muito a discussão ele chama dessa sociedade desorientada, né, que a gente tem hoje, né, em função dessa proliferação de conexão que nós temos, né, a maneira como as pessoas estão dependentes da tecnologia, a maneira como nós temos cada vez menos tempo, apesar de termos tecnologia suficiente para otimizar nosso tempo, que nós temos, na verdade, é cada vez uma escassez maior de tempo disponível. Então, e uma dificuldade de ser mais feliz. Então, tem um livro de uma psicóloga americana chamada Jack Twenge, chamado iGen, né, que é a geração I, né, em que fala justamente de o quanto esta geração, que ela chama de geração I, que é a geração Z, né, que como ela está despreparada para enfrentar o mundo, né, e ela analisa, essa autora, ela analisa dados estatísticos, na realidade dos Estados Unidos, mas de diferentes estados, de diferentes classes sociais, né? Ela analisa, de que maneira que as gerações estão mudando ao longo do tempo e faz um olhar específico sobre essa geração atual, né? Das crianças que começaram, que digamos assim, quando começaram a interagir com tecnologia, já havia o iPhone ou esses celulares. O primeiro foi o iPhone, né, que permitia que eu tivesse a internet na palma da mão, vamos dizer. Então, de que forma que isso impactou no comportamento dessas crianças, na visão de mundo dessas crianças, em especial no nível de felicidade, de bem-estar, de qualidade de vida que essas crianças e que esses hoje já recém-adultos têm hoje, né?
Então, outra questão, esse livro eu achei muito bom também, Os Robôs e o Futuro do Emprego, do Martin Ford. Então, ele mostra, né, ali é interessante, né, os robôs ali, como se fossem os diretores e gerentes da empresa e os seres humanos ali trabalhando. Mas ele, claro, isso aqui é uma metáfora, mas ele faz uma série de considerações sobre justamente essa questão da tecnologia, né? E o que está em jogo quando a gente fala de redes sociais, de algoritmos. Nós temos basicamente 5 companhias que têm praticamente o domínio sobre a informação do mundo inteiro, pelo menos do ponto de vista ocidental, né? Lá na China eles têm o Facebook deles, eles têm o Google deles, tem né, toda uma realidade diferenciada, né? Então esse é o terceiro aspecto que eu queria que a gente discutisse um pouquinho lá no fórum. Então, era mais ou menos esse o recado. Eu não quero fazer um vídeo muito longo também, para não ficar muito desgastante, mas eu quero discutir esses 3 pontos com vocês, certo? Eu quero desejar para vocês um excelente semestre, que vocês aproveitem esse momento aí um pouquinho com cada professor na disciplina, cada um trazendo o seu viés, cada um trazendo a sua perspectiva e trazendo para a discussão temas importantes para todos. Um grande abraço, bom semestre, boa disciplina.